estamos de volta com o Panorama Político. E o nosso convidado de hoje está aqui do meu lado, Carlos Henrique Boaventura Júnior, o Carlos do RR Card. Carlos, bem-vindo aqui, tá? Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui no seu programa hoje. Legal, eu que estou tendo a oportunidade de entrevistar. Sempre fui seu fã nas redes sociais. Olha só. Sempre te segui, né? Que legal. E aí a gente está aí. Carlos, aqui a gente vai falar um pouquinho de política. Né? As pessoas estão acostumadas a ver você falar do RR Card, da sua empresa e tudo mais, mas você já está inserido no meio político. É presidente do Granville 1, 2 e o Sunflower. Sunflower. Como que você entrou aí nesse universo da política? Na verdade, eu sempre gostei de política. Só que eu gostava de trabalhar o quê? Por trás, bastidores. Nos bastidores. Então aí eu vinha trabalhando com os bastidores, sempre eu falava assim, ó, eu vou fazer isso, pronto, e ir embora, e nunca procurava saber política. Exatamente. Só queria resolver o problema das pessoas. Na verdade, aí a gente começou a trabalhar e tal, parei. Um ano eu fiquei sem mexer com nada. De repente, eu tenho 9 anos que moro lá no Granville. Aí, um ano atrás, o Gauchinho chegou em mim e falou assim, ó, o Gauchinho, só fazer um parênteses aqui, era o presidente lá do bairro. Isso. Falou assim que precisava que alguém assumisse porque ele não ia pegar a presidência e que não ia ficar sozinho. E como eu gosto de desafio, aí me fez essa oportunidade, eu falei, agora vamos. Só que eu acho que eu ainda não contei uma história. Porque antes de meu pai falecer, porque eu perdi meu pai e minha mãe. Antes de falecer... E depois eu vou falar sobre seu pai também. Antes de falecer, meu pai conversou comigo. E ele falou que eu ia entrar no meio de político. Eu falei, pai, eu não gosto de... E parece que ele tá dando um jeitinho lá em cima. Ele tá querendo isso. Só para as pessoas entenderem, o Carlos é filho do Carlito. É o Carlito? O Carlito. O nome dele é Carlos Boaventura, mas é conhecido como Carlito, porque ele tinha uma lanchonete lá na Cuiabá, com a Rio Branco, bem na esquininha. Sim, ali é conhecidíssimo ali. E ele, atendia muita gente. Nossa, eu tô sabendo tanta história dele que eu tô até abismado com essa história. Eu falava, moço, meu pai foi um homem assim, muito admirado pelo pessoal daqui. Por quê? Ele tinha as coisas de fazer lá no bar, e aí então ele gostava de fazer um arroz doce. Muita gente conhece ele por causa do arroz doce dele. Tinha um bozoque jogado. Aí o pessoal ia lá, até me contou uma história do cara, chegou assim em mim e falou assim, Carlos, eu conheço seu pai lá atrás, tal, que foi um homem assim. Uma vez eu cheguei no bar dele e falei, ó, Carlito, eu não tenho dinheiro, mas eu quero comer aqui, o que você faz? Ele falou, não, então vai, pode comer à vontade, eu vou te dar até o dinheiro pra você ir embora. Era uma pessoa muito simpática e tudo mais. E aí, juntando a simpatia do seu pai com a sua simpatia... E outra coisa legal, minha mãe, que é a Cecília, que também faleceu depois que meu pai faleceu, com 7 dias, ela também é bem conhecida, porque ela tinha ela costurava aqui na cidade também. Entendi. E aí a gente tinha uma confecção de costura lá. Entendi. Aí, Carlos, você foi pro Granville, assumiu a presidência do bairro lá, e de repente eu vejo assim, acho que é toda quinta-feira, você me corrige se eu estiver equivocado. Surgiu uma feira, de repente, lá no bairro. Moço, não surgiu de repente, mas de repente porque eu peguei a negócio lá. Quando eu assumi, chegou uma moradora lá do bairro e falou bem assim, Carlos, os moradores aqui tudo queriam uma feira aqui. Aí eu falei, eu não vou assumir sozinho não, vamos pegar essa feira junto. Aí você foi atrás. Aí eu fui atrás das papeladas, tudo que precisa, então eu já peguei a documentação, eu tinha toda a documentação e começamos a fazer a feira. E hoje nós estamos vai fazer quase um ano e a feira tá lá. Toda quinta-feira, ó, lembrando, hoje é quinta-feira, é dia de quê? Dia de feira! Mas aí que tá o detalhe que me chamou a atenção, é que apesar de ser uma feira localizada num bairro, muita gente já criou o costume de ir lá quinta-feira participar da feira, mesmo não morando no bairro. Então, mas o pessoal do bairro também adorou, sabe por quê? Porque lá no nosso bairro, muita gente fica o quê? Fica parado dentro de casa, sem fazer nada. Hoje ele tem quinta-feira para quê? Para visitar a feira, fazer conversar, fazer aquelas rodas de amigos. Virou não uma opção de compra, mas uma alternativa de lazer ali do bairro. E falar hoje tem 2 atrações lá na nossa feira. Pagodinho e um sertanejo. Exatamente. E só para complementar ainda, aquela região ali recebeu também uma praça recentemente, tem mais de 1 ano e tudo mais. A praça acho que vai ser 2 anos. 2 anos. E o que me chamou a atenção é que eu nunca tinha visto, pelo menos em Rondonópolis, uma praça uma quadra de tênis. De tênis. Moço, aquilo ali foi essencial para todo mundo. Aquela praça eu falo pro pessoal,
E aí, igual, como eu moro lá, o que acontecia? Eu chegava com meus filhos, nós ia tudo pra dentro de casa, tragava a casa e ficava lá. Até minha energia economizou, porque eu pego meus filhos, vou pra praça e ele fica brincando. Brincando e tudo mais. E aí, Carlos, falando de praça e feira, uma outra situação é que essa feira também ela tem um diferencial, a questão da energia elétrica, né? Você fez um trabalho lá para buscar. Esse negócio de energia aí deu um trabalho. Por quê? O pessoal da Energisa foi lá e arrancou todas as tomadas nossas. Por quê? Porque a gente, todas as feiras, puxa fio lá e tudo, faz aquele trabalho. Só que aconteceu o problema de que alguém, não sei, aí foram lá, passou, arrancou toda a fiação. Mas graças a Deus, eu trabalhando, nós fomos para a procuradoria, foi fazer um trabalho certinho, cheguei até o Zé. O prefeito. Aí eu falei com o Zé e o Zé falou, não, vou assumir isso. Cara, o cara é gente boa demais, você vê. Pegou, assumiu e dei o quê? 2 meses que ele entregou quase 100 tomadas lá. Você vê lá os agora painéis. Tudo organizado e tal. Cada um tem a sua tomada. Se der um curto, desliga só dele, não desliga de ninguém. Então cada um tem a sua tomadinha, vai ter um nome da pessoa, a pessoa já chega, coloca a sua tomada, tem energia agora. Por isso que agora nós estamos fazendo show. Diminuiu um pouco os feirantes antes que nós não tínhamos. Por quê? Nós não tínhamos tomada e ninguém sabia. E eu não falei nada. A gente foi trabalhando porque não precisa. E agora, até agradeço quem fez alguma coisa aí, porque Deus foi maravilhoso e colocou o quê? Uma feira e agora as tomadas pra gente. E aí, Carlos, vou entrar num aspecto mais político assim. Sim. De repente você já como pré-candidato a vereador. Então, o que te motivou? Moço do céu, isso aí foi acontecendo, que eu falo que até meu pai tá dando um empurrão lá em cima. Sim. A gente foi o quê? Os moradores começaram a trabalhar isso, e conversando, colocando na minha cabeça, e parece que agora eu tô tomando um gostinho de política. E aí você já tá trabalhando com a sua pré-campanha. A gente tá começando a se organizar para assumir mesmo a pré-campanha, tudo. Eu ainda tô tendo um friozinho na barriga. Mas isso faz parte do... Só que, o que acontece? A gente vê a necessidade, por exemplo, igual lá no Granville 1, 2 em São Flávio, se a gente não ter uma pessoa para representar, não vai as coisas. E isso é tão interessante, por exemplo, igual agora, o prefeito, não é falando assim, o prefeito ele chegou assim, começou a fazer tanta coisa que precisava do nosso bairro, ainda precisa de alguma coisa que nós estamos correndo atrás. Só que aí o que acontece? O pessoal chegou em mim e falou bem assim, por que o prefeito agora está olhando para o nosso bairro aqui? Porque possivelmente está tendo uma articulação política, né? Também, mas só que o que acontece? Cheguei nele e falei, prefeito, o que está acontecendo que você está olhando o nosso bairro? Ele falou, Carlos, ninguém vinha pedir para mim igual você está pedindo. Ah, entendi. Você teve a coragem, né? Não, coragem não, cara. Eu acho assim, se tem a necessidade, você tem que ir no poder público pedir, nem que não é falando assim, a gente está obrigando, porque assim, a gente paga os impostos? Paga. A gente tem direito? Tem. Mas, cara, a gente tem que mostrar qual que é a realidade que precisa. Mostrar para o poder público, tô com um problema aqui, se não resolver esse problema, muita gente vai ser prejudicada. E muita gente ficou. Por exemplo, a gente fez uma coisa aqui lá no nosso bar que estava com problema de energia. Aí o que acontece? Era todo dia caía energia, tudo, não sei o quê. Nós fizemos lá o negócio foi atrás da energia, fizemos uma baixa assinada, o pessoal foi lá e trocou vários transformadores, padrões lá, ajeitou. Cara, hoje diminuiu lá, que nem nós vê mais negócio. Qual que é o grande problema que você vê lá naquela região assim, que você está enfrentando hoje? Então, tinha agora uma base que nós estamos trabalhando ainda por causa da rede fluvial. Mas a gente vai trabalhar com isso, ver se a gente consegue, porque assim, lá atrás foi começado errado. Graças a Deus hoje nós temos o quê? Para você abrir qualquer loteamento, você tem que deixar tudo pronto. Certo. Antigamente deixou só uma parte, a outra parte não deixou. Exato. Ô, Carlos, o tempo passa rápido. Moço, já passou? Não, pô, eu queria mais. São 10 minutos, eu queria agradecer a sua participação aqui, desejar boa sorte para você nessa empreitada e dizer que esse espaço está sempre aberto aqui para você. É só me chamar e eu poder te ajudar, eu poder falar para o pessoal e agradecer também, a gente vai estar aí à disposição, quem precisar. Vai na rede social, pega meu telefone. Pega meu telefone aí. Pode falar sua rede social aqui também, não tem problema. É Carlos R. Card. Lá. E meu telefone é 669-8438-6692. Seu telefone vai bombar. Pode bombar. Eu gosto disso porque eu já atendo muita gente, né? A gente está sempre à disposição. Carlos, agradeço você e dizer que o espaço está aberto. E a gente volta numa próxima edição do Panorama Político. Um abraço. Valeu.